Comentário bíblico. Apologética. Franz Schaeffer. Gosto muito. Um profeta de sua época. Agora, o meu gênero preferido, teologia sistemática. Louis Berkhof. Alistair McGrath, teólogo e apologeta também. Muito bom. E um dos meus preferidos, Millard Erickson, muito equilibrado, excelente teólogo. São obras de estudiosos profundos, especialistas e expositores, teólogos renomados. Homens como estes têm prestado um importante serviço ao reino de Deus. A propósito, você sabe que dia é hoje, 30 de novembro, que estamos comemorando? O dia do teólogo. Agora, quando falamos em teólogos, as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas com grande respeito e admiração, outras com desconfiança por acharem que o homem não é capaz de definir as coisas de Deus, e ainda outras com total desconsideração por verem os teólogos como pessoas perigosas que promovem a frieza espiritual. Este último grupo entende que o que realmente importa para o cristão é orar e sentir a presença de Deus, e que ele não deve se preocupar com teologia. Sim, é verdade. Orar e sentir a presença de Deus são coisas das mais importantes para o homem, mas isto não significa que podemos agir de maneira autônoma, sem uma boa fundamentação bíblica. E aqui vemos a importância do teólogo. Isto porque a Bíblia é o seu principal instrumento de trabalho. Ele é um escrutinador da Bíblia e busca entender o que Deus nos comunica através dela. O teólogo também é um expositor das Escrituras Sagradas. Aliás, todos os livros que mencionei e muitas outras obras são justamente o resultado dessa atividade do teólogo. Logo, você já deve ter percebido como essa pessoa é importante. Então, procure vê-los como servos de Deus a serviço dos homens. Claro que isto não significa que não existam maus teólogos. A propósito, a história está repleta deles. Se olharmos para o passado, para o início da história da igreja, veremos que os maus teólogos já estavam lá. Os primeiros líderes da igreja tiveram que lutar contra as heresias daqueles homens, cujos ensinos heterodoxos não correspondiam ao que os apóstolos tinham começado a ensinar à igreja primitiva. Foi nessa época, por exemplo, que se ensinou que Jesus Cristo não era Deus, que ele não possuía uma natureza humana completa, ou que a união das suas duas naturezas acabou por formar uma terceira, que não era nem completamente humana, nem completamente divina. Os períodos posteriores também foram marcados por erros doutrinários produzidos por alguns teólogos. Na Idade Média, por exemplo, o conceito ampliado do significado da igreja e a ênfase exagerada na mediação dos sacerdotes acabaram por enfraquecer as ideias do acesso direto a Deus através de Cristo e da salvação pela fé individual. Depois, no período que se seguiu à Reforma Protestante,
a chamada teologia liberal promoveu as maiores agressões contra a ortodoxia bíblica, chegando mesmo a negar a inspiração e inerrância das Escrituras Sagradas. E hoje não é diferente. Ideias heterodoxas e relativistas são frequentemente defendidas por teólogos que aculturam a Bíblia ao tipo de mentalidade que predomina em nossa época, que é profundamente pluralista e relativista. No entanto, se você prestar atenção, verá que foram justamente os bons teólogos que, em cada período de dificuldades e relativizações, resistiram a todos os ataques contra a verdade contida na Palavra de Deus. Foram eles que distinguiram o fio temático que percorre todo o texto, do Antigo ao Novo Testamento. Foram eles que catalogaram as verdades reveladas e as dispuseram em uma forma organizada e de fácil compreensão. Então, neste dia queremos glorificar a Deus pela vida dos teólogos, dos bons teólogos, e desejar-lhes prosperidade em suas produções, que são extremamente importantes para a formação do nosso conhecimento bíblico e teológico. Parabéns, queridos teólogos!